Boa noite. Boa noite. As duas maiores cidades do país já seguem as medidas de combate ao novo coronavírus. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a população começa a se adaptar às novas regras. Um passageiro que estava num navio de cruzeiro no Recife está infectado e deixa todos os embarcados em alerta. Missas e eventos no Santuário de Aparecida estão suspensos por ordem da Justiça. Sob pressão, o presidente americano Donald Trump faz um teste para o novo coronavírus. Na semana passada, ele teve contato com integrantes da comitiva brasileira que dias depois descobriram estar infectados. A Europa amplia a luta contra a expansão da Covid-19. Na França, o governo anuncia o fechamento de restaurantes, bares e lojas. Na Espanha, a população só poderá ir às ruas para atividades essenciais. Na Itália, o número de infectados nas últimas 24 horas dispara. Centenas de italianos, espanhóis e portugueses vão às janelas para aplaudir os profissionais de saúde. A China tem pela primeira vez mais casos importados do que transmissões locais. Você vai ver também. A morte no Rio de Gustavo Bebiano. O ex-ministro do governo Bolsonaro sofreu um infarto. Os 2 anos dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. E os gols de sábado pelos campeonatos estaduais. O Jornal Nacional está começando. A população de São Paulo começou a seguir hoje a série de medidas restritivas para prevenir que o novo coronavírus se espalhe. O pedido é que a população evite locais de aglomeração. No Rio de Janeiro, muita gente evitou sair de casa um dia depois que o governo do estado proibiu a abertura de cinemas, teatros e casas de shows. Segundo a prefeitura, o número de carros nas ruas da cidade diminuiu 80% em comparação a outros sábados. O Ministério da Saúde informou hoje que já são 121 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil. Além desses números do Ministério, as secretarias de saúde dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Sergipe e Rio Grande do Sul informaram mais 12 casos. Assim, o total é de 133 brasileiros com a Covid-19. 1.496 pessoas estão com suspeita da doença. 1.413 casos foram descartados. Deu positivo o teste para o novo coronavírus feito pelo passageiro de um navio atracado no Recife. Mais de 600 pessoas são mantidas em isolamento. O Ministério da Saúde revisou a decisão de ontem de suspender todos os cruzeiros marítimos que iniciariam viagem. Depois de conversar com representantes dos estados e dos municípios, o Ministério informou que será responsabilidade das autoridades locais analisar e autorizar as viagens. O governo de Pernambuco proibiu a passagem de navios de turismo pelo estado. 8 embarcações com mais de 11 mil turistas eram esperadas no Recife até o fim do mês. A seguir, países da Europa ampliam as restrições à circulação de pessoas para combater a Covid-19. E o teste do presidente dos Estados Unidos dá negativo para o novo coronavírus. Subiu para 5 o número de pessoas infectadas com o novo coronavírus e que participaram de atividades do presidente Bolsonaro durante a viagem dele pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos registraram mais de 2.600 casos com 57 mortes. Agora há pouco, a Casa Branca divulgou um comunicado informando que o resultado do exame feito pelo presidente Donald Trump para o novo coronavírus deu negativo. E que, uma semana após jantar com a delegação do Brasil na Flórida, Trump permanece sem sintomas. Em todo o mundo, os governos vêm adotando medidas de estímulo para amenizar o impacto do novo coronavírus na economia. Hoje, os Emirados Árabes Unidos anunciaram um plano de 27 bilhões de dólares para ajudar bancos e empresas no país. A Arábia Saudita afirmou que vai destinar 13 bilhões de dólares a pequenos e médios empresários. Áustria e Suíça também anunciaram o uso de fundos bilionários. E amanhã tem uma edição especial do Fantástico sobre a pandemia do coronavírus.
E também amanhã, a partir das 6 da tarde, a Globo News vai fazer uma cobertura especial sobre o novo coronavírus. Serão 6 horas de transmissão ao vivo com especialistas de saúde que vão dizer tudo o que você precisa saber para se proteger. Essa transmissão vai contar com a participação de todos os comentaristas da Globo News, de correspondentes internacionais e também do elenco do programa Manhattan Connection. Amanhã, a partir das 6 da tarde, na Globo News. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo com a Eliana Marques. Boa noite, Eliana. Conta pra gente como é que vai ser esse finzinho de verão. Boa noite para vocês, boa noite a todos. Olha, é o último domingo desse verão, com previsão de bastante chuva, onde o mapa está mais colorido. A zona de convergência intertropical está deixando o tempo bem instável nesse mês. As regiões de São Luís, principalmente de Teresina e também de Fortaleza, ainda tem risco de temporal. Outras capitais com possibilidade de bastante chuva são Palmas, Natal, Recife e Boa Vista. Na capital de Roraima, pode voltar a chover depois de um mês de tempo seco. E as pancadas de chuva tendem a se espalhar pelas áreas em verde aqui do mapa, incluindo Mato Grosso, Goiás, oeste de Minas, Triângulo Mineiro, sul de Minas e também grande parte de São Paulo. Perto da fronteira com o Uruguai, uma frente fria aumenta as nuvens e chove de forma isolada. Nas áreas em laranja e vermelho, o sol e o calor predominam, por isso a umidade do ar cai bastante à tarde. É preciso reforçar a hidratação. E em Mato Grosso do Sul, o risco de queimadas está alto. Corumbá é a cidade com o maior número de focos de incêndio no país. 450 nesse ano até agora. E em Campo Grande, se chover amanhã, vai ser pouca chuva. Eliana, e como ficam as temperaturas? Olha, bem altas até mesmo no sul e no sudeste, que costumam ser mais frios. Em Porto Alegre, máxima de 35 graus, hoje fez 38, foi a maior temperatura do ano na capital gaúcha. Em Florianópolis, máxima de 33 e em Curitiba de 31 graus, todas elas sem previsão de chuva. Em Belo Horizonte, Vitória e Rio de Janeiro, calor de mais de 30 graus também, com sol o dia todo. E agora que a gente terminou de falar de amanhã, vamos ver como é que vai ser a última semana do verão. A chuva se espalha de forma irregular pela região sul, que anda muito seca, e se concentra na metade norte do Brasil. Salvador vai ser a capital do Nordeste com menos chuva e as temperaturas altas de sempre. Em Goiânia, chove um pouco mais do que em Salvador, mas também não é muita coisa. E aqui em São Paulo, que não teve um dos verões mais quentes, os próximos dias vão ter máximas acima dos 30 graus. Cristina e Márcio. Obrigada, Eliana. Um bom fim de semana para você. Boa noite a todos. E a seguir, morre no Rio de Janeiro o ex-ministro Gustavo Bibiano. A Anistia Internacional cobra respostas sobre os assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Morreu no Rio de Janeiro Gustavo Bibiano, ex-ministro do governo Jair Bolsonaro. Ele tinha 56 anos e era pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo PSDB. Há 2 anos, a vereadora Marielle Franco, do PSOL, e o motorista Anderson Gomes eram assassinados no Rio de Janeiro. Hoje, as famílias e a Anistia Internacional cobraram respostas das autoridades. A seguir, os gols de sábado nos campeonatos regionais. Em muitos estádios, arquibancadas ficaram vazias. Nos principais campeonatos regionais, muitos jogos foram realizados sem torcida nos estádios por causa do novo coronavírus. Vamos aos gols deste sábado. O Jornal Nacional termina aqui. Boa noite. Uma boa noite, um ótimo domingo.